vamos falar sobre a avicultura, dando ênfase às aves de postura. Histórico. De acordo com a literatura, a domesticação da galinha teve origem na Índia, com a espécie asiática selvagem Gallus gallus. A princípio, era utilizada como um animal de briga ou de ornamentação. No Brasil, chegou em 1532 com os colonizadores portugueses e eram criadas soltas com restos de comida. A partir de 1900, começaram a ser criadas em sítios e fazendas, como fonte de renda. Porém, só em 1930 foi considerada uma atividade lucrativa com a venda de ovos e carne, o que levou ao aprimoramento da espécie através de acasalamento entre raças diferentes. Na economia brasileira, é um exemplo de cadeia produtiva lucrativa que se destaca na produção animal, gerando renda, melhorando o nível social da população e sendo uma boa atividade para o pequeno produtor, com vantagens de necessitar de pequenas áreas, onde a terra pode ser fraca e desvalorizada. Tem ciclo rápido de produção e um bom retorno num período curto de tempo. Na produção de ovos, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais. E no mundo, entre 1970 a 2005, a produção de ovos aumentou 203,2%, segundo a FAO. Através dos dados da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, podemos ver o aumento na produção de ovos entre os anos de 2010 e 2019 no Brasil. E também que a maior parte da produção é destinada ao mercado interno. Aqui vemos o consumo de ovos em unidade por indivíduo por ano no Brasil. E aqui o volume em toneladas e a receita em $1.000 da exportação brasileira de ovos. As exportações de ovos in natura são representadas em azul e ovos industrializados em amarelo. Aqui vemos uma queda nas exportações de ovos na comparação de 2018 e 2019. E que o Porto de Santos é por onde a maior parte das exportações sai. Falando um pouco sobre anatomia e fisiologia, as aves, pela evolução dos vertebrados, são descendentes dos répteis e possuem penas. As mais utilizadas na produção animal são da ordem dos galiformes: a galinha, o peru, a galinha da Angola, o pavão e o fazão. São animais onívoros, de estômago simples, de esqueleto leve e órgão copulador rudimentar. Agora falando das raças mais utilizadas, tanto na produção de carne quanto para a produção de ovos. As raças de aves de produção são diferenciadas pelo tamanho e pela conformação do corpo, a cor da plumagem e o tipo de crista. As características buscadas nessas aves são boa produtividade, boa conversão alimentar, resistir a doenças, apresentar ovos com casca resistentes e uniformes e baixa mortalidade. Uma dessas raças é a New Hampshire. Essa raça tem origem americana, caracterizada por ser uma grande produtora de carne e de ovos. Ela chega a produzir até 200 ovos por ano, o que lhe conferem essa dupla aptidão. As características dessas raças são: cabeça, tem aspecto vigoroso, a presença de crista simples e com 5 pontas nos machos. Já nas fêmeas, a crista apresenta leve inclinação lateral. E a pele desta raça tem uma cor amarelada. Já a raça Rhode Island Red, essa foi desenvolvida a partir do cruzamento de 3 raças nos Estados Unidos. Ela foi selecionada para ser uma boa produtora, tanto de carne quanto de ovos. As características dessa raça são: corpo largo, profundo e comprido, crista serra de tamanho médio, bico córneo avermelhado, plumagem vermelha brilhante e a cauda preta. Já a raça Australope
tem origem australiana e foi selecionada para a produção de ovos, apesar de ser considerada de dupla utilidade. Caracteriza-se por plumagem podendo ser totalmente branca ou totalmente preta, crista serra, brincos vermelhos, pele branca e tarsos e dedos pretos. E a Leghorn, essa raça possui extraordinária capacidade na produção de ovos. Ela se destaca tanto na quantidade quanto na qualidade. Tem como característica o bico amarelo médio, olhos castanhos avermelhados, brincos brancos, canelas e dedos amarelos, crista tipo serra vertical nos machos e com a parte superior caída lateralmente nas fêmeas. Bom, agora nós iremos abordar a produção de frango e galinhas poedeiras pelo estilo caipira. Nós vamos informar as operações básicas necessárias e adequadas para que o produtor tenha resultados zootécnicos e isso permita melhorar a produtividade e alcançar os objetivos desejados da propriedade. Para compormos o plantel, nós podemos utilizar aves produzidas na própria propriedade e podemos melhorá-las com o cruzamento com aves de raça pura ou optar por uma produção com aves híbridas ou caipiras que serão adquiridas por produtores idôneos. Agora eu vou abordar as condições para a melhoria de qualidade e segurança alimentar. O primeiro passo para a gente montar a nossa propriedade vai ser localizar o galinheiro. Então, o galinheiro deve ser construído em um local alto, seco e arejado. Ele preferencialmente deve ser na direção leste-oeste, para que a cumeira fique na linha do sol nascente ao poente. Essa direção vai evitar que os raios solares entrem pelas laterais do galinheiro e a produção de ovos e de carne não fique prejudicada pelo excesso de calor no período mais quente do dia. Após a gente ver o local ideal do galinheiro, nós vamos começar a construção. Então, o clima, a raça ou os híbridos escolhidos e os equipamentos vão influenciar diretamente no cálculo da área. Para calcular a área, a gente vai ter que levar em consideração algumas coisas. Na criação de reprodutores, nós vamos considerar 5 aves por metro quadrado, sendo elas machos ou fêmeas. Na criação de aves de posturas, nós vamos considerar 5 aves por metro quadrado, somente as fêmeas. E na criação de aves de corte, serão 10 aves por metro quadrado, entre machos e fêmeas também. Após a gente considerar a quantidade de aves por metro quadrado, nós vamos determinar a largura, que vai variar de 3 a 10 metros. E vamos calcular o comprimento. Nós vamos multiplicar a largura considerada por a quantidade de aves e depois vamos dividir o número de aves pelo número encontrado. A largura vezes quantidades de aves por metro quadrado vai ser igual ao comprimento. E o comprimento deve ser dividido pelo número de aves totais. A área do galinheiro, nós vamos seguir um padrão em relação à altura, onde a altura do pé direito do galinheiro deve ser de no mínimo 2,60 m. E as muretas laterais não podem ultrapassar a meio metro de altura. As paredes da cabeceira e do fundo do galinheiro podem ser substituídos por mureta e tela. E em relação ao telhado e o tipo de telha, o galinheiro pode ser construído por um telhado com cumeira ou meia água. E o tipo de telha vai depender dos materiais alternativos de cada região e o clima do local. Agora a gente vai falar em relação ao beiral, a calçada e a tela. A finalidade do beiral é a proteção contra chuvas e sol e ela deve ser de 1 metro de comprimento. A calçada deve ser ao redor do galinheiro e não deve ultrapassar 1,20 m de largura. E a tela deve ser de fio número 16 a 24 com malha 3/4 de polegada, indo da mureta lateral até a estrutura do galinheiro estar pronta. Deve ser feita a instalação da rede hidráulica e da rede elétrica.
Nós devemos ter uma caixa de água instalada no centro do galinheiro, de onde vão partir dele canos de PVC no formato de U, facilitando a distribuição dos bebedouros pendulares. Essa mesma caixa d'água também servirá para outras práticas de manejo. Uma observação é que a água ofertada deve ser proveniente de um reservatório central, o que vai facilitar o manejo de vacinas e o fornecimento de outros medicamentos. E para a limpeza do galinheiro e equipamentos, deve existir outro ponto de água fora deve ser instalada no centro do galinheiro, facilitando a colocação das lâmpadas e das tomadas. Ela deve estar na localização leste-oeste e ela deve abrir para o lado de fora do galinheiro. A largura dela deve permitir a passagem de um carrinho de mão. E o piso ele deve possuir declividade de 1% a 1,5% e ser de cimento liso. Fora o galinheiro, essa propriedade deve ter os piquetes. O que são os piquetes? São áreas cercadas que podem ou não ter vegetação para exercícios e alimentação. Essa alimentação da vegetação não descarta a alimentação suplementar. Então, como que vai ser feita a montagem desse piquete? Primeiro de tudo, tem que ser calculada a área. Independente do tipo de criação, iremos multiplicar o número de aves por 3 metros quadrados para encontrar a área total. Depois que encontrarmos a área total, nós devemos cercar o piquete. Para cercar, pode ser utilizado tela de fio número 18 de 2 polegadas e de 1,20 m de altura ou cerca elétrica. A cerca elétrica deve ser utilizada para aparelhos comerciais específicos para essa atividade. E também no piquete deve ter uma parte de sombra. Essa sombra pode ser obtida através de árvores que já existem neste local, ou utilizando sombrites. E essa sombra tem a função de fornecer conforto térmico às aves. Por fim, da parte de estrutura, nós vamos construir os ninhos e as rampas de acesso. Os ninhos vão garantir a segurança e a qualidade dos ovos. As estruturas devem ser retangulares, oferecendo conforto às aves, deve ser de fácil acesso, ter pouca luminosidade, deve ser prático para as coletas e segura para o ovo por meio de forração. O material deve ser limpo, seco, macio, absorvente. Os ninhos eles devem ser construídos com dimensões que permitam somente uma ave em cada compartimento. Então, de altura deve ter 35 centímetros, de largura 30 centímetros, de profundidade 40 centímetros e de altura da base do ninho em relação ao piso 60 de acesso, que vai ter como função a entrada e a saída das aves dos ninhos, evitando os danos ao sistema reprodutivo. Para falar sobre as instalações dos galinheiros, a cama é uma instalação bastante importante, é onde os pintinhos vão ficar sobre. E o material que é feito a cama tem que apresentar características de absorção, amortecimento e isolante térmico. A absorção é muito importante para manter o local seco e com uma higiene melhor. O amortecimento é importante para os pintinhos não desenvolverem nenhuma lesão. Por conta dessas características muito importantes, é importante que a espessura média dessa cama seja de aproximadamente 8 centímetros. E os materiais que essa cama pode ser feita podem ser diversos, como casca de arroz, maravilha grossa, sabugo de milho desintegrado, casca de café e entre outros. E é muito importante que essa espessura média seja respeitada, porque se ela não for respeitada, os pintinhos vão acabar desenvolvendo calosidade nas patas e em seus peitos. E essas calosidades, elas geram prejuízos econômicos, por quê? Porque os pintinhos, eles acabam se locomovendo menos por conta que essas calosidades acabam dificultando a locomoção deles e com isso eles consomem menos alimentos e não têm um desenvolvimento adequado. Outra instalação muito importante é o círculo de proteção e ele tem como principal função manter os pintinhos perto da fonte de calor, que eu vou mostrar a imagem logo mais. Além disso, evitar que eles se amontoem nos cantos, desse círculo de proteção
E, além disso, esse círculo faz com que eles permaneçam próximos dos comedouros e bebedouros. Então, se fosse um local muito extenso para esses pintinhos ficarem, muitos deles nem iriam comer e nem iriam beber. E aí, isso também prejudicaria a produção. E esse círculo de proteção, o certo, né, o correto é eles serem feitos com folhas de zinco unidas por grampos de ferro ou alumínio. E eles são montados em uma das extremidades do galinheiro, porque depois de 100 dias esse círculo de proteção ele é aberto e os pintinhos são soltos. Então aqui nessa imagem eu coloquei para demonstrar a cama, né, onde esses pintinhos ficam em cima, e aqui no caso é a representação do círculo de proteção, que é feito aqui por essa folha de zinco. E no caso aqui já tem algumas coisas do próximo slide também, que se vocês perceberem tem tipo um papelão aqui, né? Então tem essa forração com papel que eu já vou falar da importância. Aqui nós temos a localização dos comedouros e dos bebedouros. Então os bebedouros sempre tem que estar localizado entre os comedouros. Então, como eu mostrei na imagem anterior, essa forração da cama do círculo de proteção com papel, né, tem que ser feito com papel grosso e sem tintura, para não acabar intoxicando o animal de nenhuma forma e para o animal também não conseguir bicar. Se for um papel muito fino, ele conseguiria. E qual que é a importância dessa forração? É evitar com que os pintinhos acabam ingerindo o material da cama nas primeiras horas de vida. Então, essa forração, ela é retirada no segundo dia da ave, ela só é posta no primeiro para que evite com que os pintinhos consumam o material da cama. E nós também temos a campanula, né, que é a fonte de aquecimento, que é muito importante para as aves, porque elas necessitam de aquecimento na fase inicial. E aí esse aquecimento, nessa campanula, ela vai sendo, a temperatura da campanula ela vai sendo alterada conforme as semanas de vida desses pintinhos e a gente já vai dar mais detalhes sobre isso. Então, algo muito importante dentro do galinheiro, como eu já havia comentado, e ela deve ser instalada no centro do círculo de proteção, numa certa altura do chão. Como eu falei, os comedouros, eles são disponibilizados entre os bebedouros, né? E aí, aqui tem uma especificação que os comedouros infantis devem ser distribuídos a 20 centímetros de distância da chapa de zinco, isto é, do círculo de proteção, e cada comedouro tem uma quantidade de pintinhos que ele consegue atender. Então, não existe um número correto de pintinhos por comedouro. Então, isso vai depender do fabricante. Então, os produtores têm que se atentar a isso. Então, aqui, novamente, eu estou mostrando sobre o círculo de proteção. Então, nós podemos observar que esse círculo de proteção, ele é bem grande. Por isso que o círculo de proteção, ele não tem um tamanho adequado. Ele tem que se adequar para a quantidade de pintinhos que está aqui dentro dele. Só que quanto maior esse círculo de proteção é, maior essa campanula é, mais bebedouros e mais comedouros terão. Então, tem que ser um crescimento praticamente, né, proporcional, digamos assim. Então, quanto maior é esse círculo de proteção, maior tem que ser a campanula, que é a fonte de aquecimento. É um esquema sobre a campanula, né? Então, quando a temperatura está correta, todos os pintinhos ficam assim, sendo que na primeira semana, a temperatura da campanula tem que ir de 32 a 34 graus. Na segunda semana, essa temperatura diminui um pouquinho, vai de 28 a 30 graus, sendo que na terceira semana a campanula é desligada, né? E aí fica na temperatura ambiente. Mas é claro que é muito importante a monitorização do comportamento dos pintinhos. Então, vamos supor, eu tô na primeira semana e minha campanula tá lá em 34 graus, mas todos os pintinhos estão afastados, quer dizer que tá muito quente. Ah, mas eu estou seguindo a recomendação, mas mesmo assim está muito quente. Então, você tem
que também observar como os pintinhos respondem a essa temperatura. Então, tá muito quente, vou abaixar um pouco, vou continuar observando o comportamento deles. Então, existe a recomendação, mas você também tem que saber interpretar os sinais que os pintinhos demonstram para adequar da melhor forma essa temperatura. Então, ainda falando sobre as instalações, a gente tem os bebedouros, que eu já comentei que eles devem ficar posicionados entre os comedouros. E os bebedouros, eles são muito importantes, né? Porque o fornecimento de água é muito importante para qualquer espécie, não seria diferente para as aves. E essa água, claro que deve ter qualidade, sempre estar disponível e ser trocada frequentemente, né? Tem que ser trocada 2 vezes ao dia. E, novamente, assim como acontece com os comedouros, o número de pintinhos por bebedouro é conforme a indicação do fabricante. E a gente tem as cortinas. E as cortinas, elas que vão evitar com que entre as correntes de ar e com que os pintinhos fiquem amontoados num canto do galinheiro, né? E se os pintinhos eles ficam amontoados, eles acabam não ingerindo o alimento como deveriam ingerir, e isso vai implicar no desenvolvimento deles. Continuar falando da fase inicial do sistema de produção, sabendo que tem algumas coisas a se seguirem, algumas etapas que seriam mais ideais nesse tipo de sistema. E uma delas é sobre a limpeza dos comedouros. Então, o que seria importante? É importante que sejam tirados os resíduos de camas e de fezes da bandeja, porque assim a gente vai evitar contaminações. E se for preciso, então se estiver muito sujo ou exposto ao tempo, é até bom que a gente lave todo o comedouro. Uma outra coisa é que as aves vão crescendo, e conforme elas vão crescendo, elas vão precisando de maior espaço para se mexer, para se movimentar. Então é preciso que a gente vá aumentando o diâmetro do círculo de proteção também, para que elas vivam com maior conforto. E além disso, uma coisa que a gente vai acrescentar nessa fase são os comedouros e os bebedouros pendulares, porque eles evitam o desperdício e eles também são muito mais práticos na hora da gente fazer a troca. Por último, aos 12 dias de idade, a gente vai retirar esse círculo de proteção. E quando a gente retira, a gente vai disponibilizar 3/4 do espaço do galinheiro para essas aves. Os cantos desse galinheiro que a gente vai usar precisam ser arredondados, porque com isso a gente vai evitar que as aves fiquem se amontoando e até que elas se machuquem nesse amontoamento. E a gente vai fazer esse arredondamento com papelão ou com folha de zinco. Uma outra coisa é que a câmpula deve ser tirada junto ao círculo de proteção. Porém, também tem a recomendação dela ser tirada de acordo com as condições climáticas. Então, se estiver muito frio e você vai retirar o círculo de proteção no período de frio, não é tão recomendado que você tire junto a campânula, porque ela serve de proteção, né, de calor. Na primeira imagem que vocês estão vendo aqui, eu coloquei um exemplo de um esquema de círculo de proteção, para facilitar a visualização na hora da explicação mesmo. Então, existem sim outros modelos, outras possibilidades de organização, mas essa é a que geralmente mais aparece, a que geralmente é mais usada. Então, aqui no centro a gente vai ter a campânula, como vocês estão vendo, e aqui nas margens a gente tem os bebedouros e os comedouros intercalados entre si. E nessa outra imagem eu adicionei um exemplo também de campânula elétrica. Com 12 dias de idade, outra coisa que se deve fazer é substituir os equipamentos infantis pelos equipamentos definitivos. 2 itens que são importantes são o abastecimento e a quantidade de ração no comedouro, porque isso vai afetar diretamente o crescimento e acabamento das aves, que é o próximo item que a gente vai comentar. Quanto ao abastecimento, o certo é que se forneça diariamente uma ração balanceada, que tenha tido sua quantia calculada de acordo com a idade e o número de aves no local. E como dá para se imaginar, precisa evitar rações que tenham procedência duvidosa, cheiro ruim ou que tenham mofo, porque elas podem trazer doenças aos animais. E quanto à quantidade, o que se procura fazer é ocupar 1/3 da capacidade da bandeja com ração, evitando com isso que haja desperdícios. Agora eu vou falar um pouco sobre a fase de crescimento e de acabamento dessas aves. E um dos fatores mais importantes nessa fase, quando se fala de manejo, é a altura dos comedouros e dos bebedouros. Então, primeiro,
Os comedouros devem ter a parte inferior na altura da barriga das fêmeas. Isso porque as fêmeas são menores que os machos. E se a altura dos machos fosse usada como base, as fêmeas não iriam conseguir alcançar o comedouro, ou então elas não iriam se alimentar da melhor forma possível. A regulação da altura é feita de modo a evitar os desperdícios e a gente vai ter que ajustar essa altura sempre semanalmente. Já os bebedouros, eles devem ter a altura ajustada todas as semanas também, só que a parte inferior deve estar na altura do dorso das fêmeas e não na barriga. A fêmea é o padrão, então, pelo mesmo motivo dos comedouros, só que o ajuste não vai evitar só o desperdício da água, como também vai evitar o umedecimento da cama, que está por baixo, e a produção de gases e de micro-organismos. Se a cama, então, sofrer emplastamento abaixo do bebedouro, essa cama precisa ser trocada. Nessa primeira imagem, a gente vê ilustrada como deve estar a altura dos comedouros, então sempre na barriga das fêmeas. E do outro lado, a ilustração de como deve ser a altura do bebedouro, no dorso das fêmeas. Em 5 dias de idade, as aves devem começar a receber alimentação alternativa, diminuindo gradativamente o fornecimento de ração. Nessa idade, começamos o período de exercício por meio do pastejo. As aves são pesadas a cada 15 dias para acompanhamento do ganho de peso, e as que não acompanharem o desenvolvimento do plantel quanto ao peso e ao tamanho devem ser eliminadas. Aqui do lado, uma imagem das aves já soltas no piquete em um regime semi-intensivo de criação. Depois da fase de crescimento e acabamento, a gente vai começar a entrar agora na fase de postura. Essa é uma fase iniciada aos 140 dias de idade e é o período em que as aves fazem a postura dos ovos. Nela, a vacinação já entra e ela segue o calendário profilático adequado. O primeiro ponto que eu vou mencionar aqui é a instalação dos ninhos, que deve ser feito antes de transferir as aves para o galpão de produção dos ovos. Os ninhos devem ser colocados nas laterais ou no fundo do galinheiro, na proporção de um ninho para cada 5 galinhas. O que não se pode fazer é ultrapassar 2 fileiras de ninhos sobrepostas, ou seja, uma sobre a outra. Então, o que a gente vê aqui do lado, por exemplo, seria o ideal, com 2 fileiras sobrepostas. Para evitar que a ave passe a noite no ninho, o que poderia fazer ela ficar choca, os ninhos são fechados durante a noite, colocando dobradiças nas rampas. O material deve ser o mesmo material do piso e trocado a cada 15 dias. A postura dos ovos no chão causa depreciação dos ovos, porque eles ficam sujos, são bicados e são pisoteados. Para evitar que os ovos sejam botados fora do ninho e aconteça todas essas coisas, a cama não pode ter buracos ou cantos que sejam confortáveis, porque a galinha poderia se acomodar ali para fazer a postura. O programa de luz é um processo muito importante, porque a luz ela é um dos fatores ligados à natureza responsável pelo controle do biorritmo nas aves. Então, a partir dos raios de luz que vão penetrar pelos olhos das aves, vai haver uma estimulação da liberação do hormônio responsável pela ovulação e desenvolvimento do restante do aparelho reprodutivo nessas aves. Então, a partir desse processo, você meio que tem um controle do sistema reprodutivo. Então, você consegue fazer uma sequência de coisas. É possível evitar que as aves entrem em postura de forma precoce, é possível estimular a maturidade sexual e ainda equilibrar esse desenvolvimento sexual. Então, elas vão ficar todas no mesmo nível de desenvolvimento. Porém, esse programa deve ser realizado de acordo com 2 pontos. O período em que as aves estão realizando 10 semanas de idade, que, como eu disse no slide anterior, elas são refratárias à luz antes desse período. E também é preciso fazer uma verificação para saber se o comportamento da luz natural vai ser crescente ou decrescente, porque isso influencia no período de tempo em que as aves ficarão expostas a essa luz artificial. Nessa imagem, basicamente, está esquematizada todas as fases que a gente já citou até agora, né? A fase de cria, a fase de recria e a fase de postura, e ela mostra cada etapa presente em cada fase. E além dos cuidados com as aves, é preciso todo um processo de preparação dos ovos antes de eles estarem disponíveis para comercialização. Então, o primeiro processo pelo qual eles passam é a coleta e transferência.
Os ovos das aves sadias serão recolhidos diariamente com o intuito de evitar o acúmulo de ovos na esteira ou o acúmulo de qualquer sujeira em cima deles, e depois eles vão ser transferidos para o setor de classificação. Porém, já durante a retirada dos ovos, é feita uma pré-classificação deles em ovos de primeira e segunda linha. E esses ovos de segunda linha são os que apresentem casca fina, que estejam quebrados, trincados, deformados, sujos ou manchados. Esses ovos eles vão ser encaminhados para a sala de ovos líquidos, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. A retirada dos ovos deve ser feita de forma rápida, porém com cuidado e com algumas medidas, a fim de evitar a contaminação com materiais da cama, insetos, parasitas e contaminantes químicos, por exemplo. Após esse processo, os ovos vão para a sala de armazenamento e pré-seleção. Então, eles vão ser armazenados em local adequado, com ambiente fresco, arejado e higienizado, de preferência com temperatura entre 8 e 15 graus e umidade relativa de 70% a 85%, e deverão ser armazenados separadamente, entre ovos brancos, vermelhos e de segunda linha. Logo após, vão ser encaminhados para 2 setores, a sala de espera ou a sala de ovos líquidos. A sala de espera é o local onde os ovos ficarão armazenados antes da lavagem e são pré-selecionados. E a sala de ovos líquidos, que eu havia citado, é o setor onde os ovos de segunda linha, mais os ovos retirados na ovoscopia e em outros setores da máquina de lavagem e classificação, serão quebrados manualmente ou mecanicamente, e o seu conteúdo será separado da casca, armazenado adequadamente e também será comercializado. Após isso, os ovos vão ser higienizados, classificados e embalados. Então, eles vão passar por lavagem, serão secos por ar quente ou frio e passarão pela ovoscopia, que é o processo no qual se observa o interior dos ovos através de foco de luz em um ambiente escuro, o que possibilita a identificação de rachaduras, manchas, ovos de casca fina e etc. Os ovos que tiverem essas características também vão ser direcionados à sala de ovos líquidos. E os ovos que não apresentarem nenhuma alteração vão para a área de classificação. Então, eles vão ser classificados de acordo com o grupo, que leva em consideração a sua cor. Então, tem o grupo 1, que é o ovo que apresenta a casca branca ou esbranquiçada, e o grupo 2, que é o que apresenta a casca de coloração avermelhada. Eles também vão ser classificados de acordo com a sua qualidade, e isso vai ser classificado em classes de A até C, e cada classe tem características específicas, e eles também vão ser classificados de acordo com o seu peso. Então, existe o ovo jumbo, o tipo 1 extra, que tem um peso mínimo de 60 gramas por unidade, tipo 2, que é o grande, com peso mínimo de 55 gramas por unidade, tipo 3, que é o médio, que é o peso mínimo de 50 gramas por unidade, o tipo 4, que é o pequeno, tem um peso mínimo de 45 gramas por unidade, e o industrial, que não existe na legislação. Quando o ovo ele não atinge as características mínimas no tipo, na qualidade, nas suas classes, ele não é classificado como próprio para o consumo, mas o seu uso é liberado na indústria, e aí isso origina esse ovo de tipo industrial. E após essa classificação, os ovos eles vão ser devidamente embalados de acordo com seu tipo, classe e grupo, sendo que eles não podem ser misturados, e depois eles irão para a sala de estoque e expedição. Infelizmente, a gente não vai conseguir explicar e se adentrar sobre a criação industrial, porque a gente tem um tempo limitado nessa apresentação. Porém, nós gravamos um outro vídeo que a gente detalha sobre a criação industrial e sobre outros fatores muito importantes para a criação de galinha poedeira. Então, quem quiser pode assistir esse vídeo também. E a Bia, ela vai trazer pra gente um vídeo que ela vai mostrar a principal diferença entre a criação ao estilo caipira e ao estilo industrial. Então, para exemplificar melhor como funciona a produção, esse vídeo mostra algumas partes da produção dentro do galpão, nesse sistema de criação em gaiola. E no finalzinho do vídeo também mostra uma criação onde as aves são criadas sobre o piso. Então dá para evidenciar bastante as diferenças nesses dois sistemas de criação, principalmente na estrutura. Então, nesse caso, a gente pode ver toda a estrutura onde as aves estão, é um galpão super extenso, é possível visualizar as esteiras para passagem dos ovos, os comedouros e bebedouros, todo o sistema de alimentação desses sistemas. Ele exemplifica também uma das formas de prevenção das doenças, que é um ponto muito importante, além da destinação de dejetos e outras estruturas presentes.
E no final do vídeo, nitidamente dá para ver a diferença, principalmente nos comedouros e bebedouros, que são diferentes, os processos que são feitos mais manualmente e todo o ambiente onde as aves estão. É um espaço menor, as aves estão soltas, então dá para perceber bastante a diferença nesses dois sistemas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a alimentação e a nutrição das aves. O objetivo da alimentação das aves de produção é a conversão alimentar, já que os produtores visam produzir mais gastando menos. Isso porque a alimentação equivale a 75% do custo total. Nas aves de produção, a relação energia-proteína deve se adequar às fases de crescimento. Por exemplo, nas aves de postura, os níveis de energia eles devem diminuir conforme a idade, como visto nessa tabela aqui ao lado. Alguns nutrientes indispensáveis são as vitaminas e os minerais, porque normalmente o aproveitamento das vitaminas nas aves é menor ou comprometido, e os minerais, como cálcio e fósforo, são usados para fazer os ovos. Como as aves elas têm pouca capacidade de armazenamento de alimentos, é correto ofertar comida e água à vontade. A formulação da ração no Brasil para essas aves é feita a partir de milho e soja processados. O primeiro passo da formulação é estabelecer alguns fatores que podem afetar as exigências nutricionais, como por exemplo, a raça ou a linhagem do animal, o sexo, o estágio de desenvolvimento, o consumo da ração, o nível de energia da ração, a disponibilidade de nutrientes, a temperatura ambiente e a umidade, ou o estado sanitário do plantel. O segundo passo é selecionar os nutrientes necessários de acordo com as condições das aves e calcular as suas quantidades. E o armazenamento deve ser feito da seguinte forma: em um galpão ou sala, longe do galpão de criação e com acesso restrito para evitar contaminações. E a ração deve estar armazenada em sacos ou silos, longe de umidade, para não perder os nutrientes e evitar a proliferação de fungos. Agora, entrando no conceito de biosseguridade, eu acho importante que a gente defina quais são as 3 práticas que ela se baseia, para a gente poder compreender quais são as medidas que devem ser tomadas, no criatório. A primeira é o isolamento, que vai restringir esse acesso de pessoas, de animais e de até outras aves dentro da criação, para que aqueles agentes infecciosos não entrem ali, e não cause prejuízos à sua criação. Depois a higiene, que ela visa a redução da quantidade de micro-organismo no ambiente da ave, através de algumas medidas que eu vou falar no próximo slide. Por último, a gente tem a vacinação, É importante impedir que um agente infeccioso se prolifere e dessa forma você consegue proteger a ave de adoecer, Então, eu vou explicar mais detalhadamente isso um pouquinho mais pra frente, depois que o Matheus falar sobre as principais doenças que acometem as aves. Bem, nesse slide aqui eu vou falar um pouquinho de outras medidas de biosseguridade, porque as meninas já falaram anteriormente sobre algumas, quando elas abordaram aquelas questões de manejo. Então, é obrigatório que todos os estabelecimentos estejam cadastrados no Serviço Veterinário Oficial,
que é o SVO, e que eles estejam de acordo com a legislação vigente e atendo esses cuidados que estão descritos aqui embaixo, né? Como, por exemplo, dispor de pontos de desinfecção dos veículos na entrada e na saída do estabelecimento, manter as áreas internas dos galpões e dos núcleos da criação, né, sempre limpas, sempre organizadas, deixar uma cerca de isolamento para impedir esse acesso de animais e de pessoas que não estejam autorizados a entrar nas suas instalações, né? É importante também que tenha um local apropriado para a destinação das carcaças e dos ovos que foram descartados, como por exemplo a composteira, porque assim dessa forma você consegue inativar, né, os agentes patogênicos e também consegue estar de acordo com a legislação ambiental. Por fim, é preciso ter implantado sistemas tanto para conseguir registrar esse controle de pragas, quanto para tratar e manter a qualidade da água de bebida, né, dessas aves. Então, se a gente perceber, todos esses itens, todos esses cuidados estão dentro de pelo menos uma das 3 práticas que definem, né, o conceito de biosseguridade. Bom, agora falar um pouquinho sobre as principais doenças que acometem as aves de postura. A primeira delas é a coriza aviária. Ela é uma enfermidade bacteriana altamente contagiosa, podendo ser aguda ou crônica, sendo responsável por 40% de queda de postura. Essa doença ela acomete todas as linhagens e fases da criação, sendo caracterizada pela inflamação das mucosas, podendo por várias vezes atacar o globo ocular. Os principais sintomas são edemas em torno dos olhos, como podemos observar na imagem à esquerda, uma oclusão das pálpebras, quando obstruída, provoca lacrimeamento excessivo, como podemos ver na imagem à direita. O tratamento para essa doença são à base de antibióticos, que apresentam bons resultados de recuperação, apesar dos custos elevados. A outra doença é a doença de Newcastle. Ela é uma doença viral que pode infectar o sistema digestório, respiratório ou até o neurológico. As principais fontes de transmissão são através de produtos contaminados, como por exemplo aerosol ou ingestão de ração ou água contaminada. Os sinais clínicos são tosse, espirro, paralisia dos membros, torcicolo, como podemos observar na imagem à esquerda, mortalidade elevada, queda na produção e aparecimento de ovos sem cascas. Outro sinal clínico muito importante é a conjuntivite e o inchaço na cabeça, como podemos ver na imagem à direita. Para essa doença não há um tratamento, porém a vacinação ela é facultativa. A terceira doença é a bronquite infecciosa das galinhas. Ela é uma doença aguda viral, afeta principalmente o sistema respiratório, podendo afetar o sistema renal e reprodutor. Sua transmissão é de contato das aves doentes com as sadias, por isso é importante separá-las em caso de suspeita. Essa doença ataca somente galinhas e de várias idades, porém os pintos são mais suscetíveis e apresentam maior mortalidade. Ela apresenta alguns sinais clínicos, como espirro, tosse, insuficiência respiratória, respiração com o bico aberto, como podemos observar na imagem à esquerda, diarreia, ovos com casca mole, como podemos ver na imagem à direita. Para essa doença não existe um tratamento, mas a vacina é importante para a prevenção da doença. A próxima doença é a doença de Gumboro, que é uma enfermidade fortemente presente nas produções de aves, gerando enormes prejuízos econômicos através da mortalidade e diminuição da eficácia do lote. É uma infecção viral aguda, altamente contagiosa das aves jovens que tem 3 a 10 semanas, causada pelo birnavírus. Para que essa transmissão ocorra, a ave elimina o vírus para o ambiente com fezes e o vírus pode chegar pela contaminação da água, ração, equipamentos, insetos e outros animais. Essa doença apresenta alguns sinais clínicos, como desidratação, diarreia, prostração, palidez, como podemos observar na imagem à esquerda, e hemorragia do tecido, como podemos ver na imagem à direita. A principal forma de prevenção dessa doença é a vacina.
A próxima doença é a doença de Marek. Ela é uma neoplasia de origem viral que afeta a ave em jovens. Os sinais associados de forma visceral são principalmente depressão, anorexia, perda de peso, palidez e diarreia. Já na sua forma nervosa, incoordenação, torcicolo, paralisia unilateral dos membros, dilatação do papo e paralisia flácida do pescoço. A transmissão ocorre facilmente pelo contato direto ou indireto entre galinhas por via aérea. Os vírus estão presentes na polpa das penas, sendo a principal fonte de contaminação do ambiente e infecção dos frangos. Ela é também caracterizada pela presença de tumores nas vísceras, no sistema nervoso central e periférico, na pele e no globo ocular, como podemos observar na imagem à esquerda. Pode ocorrer também uma paralisia unilateral, como podemos observar na imagem à direita. Para essa doença não há tratamento, porém a melhor forma de prevenção é a vacinação. Por fim, vou falar sobre as verminoses, que são endoparasitas. Eles vão retirar todos os nutrientes necessários da vida daquela ave, traumatizando os tecidos, causando graves lesões. Alguns sinais clínicos como fraqueza, diarreia, queda na produção de ovos, conjuntivite, como podemos observar a imagem à direita, e perda de peso. Temos aqui também uma tabela demonstrando alguns tipos de nematóides e a sua respectiva localização. Bom, agora entrando na parte de vacinação, né, que é uma das 3 práticas de biosseguridade que eu já comentei anteriormente, falando rapidamente sobre as vias de administração, né? Elas podem ser via água de bebida, via ocular, por aerosol. Elas podem também ser aplicadas na membrana da asa da ave e nas vias que a gente está mais habituado, que é a intramuscular e a subcutânea, e também a via embrião, que ela é conhecida como em ovo. Então, para ilustrar o que seria essa via água de bebida, né? Ela é muito utilizada na produção de frango de corte, é o mais utilizado. Então, o que eles fazem, né? Que nem tá nessa primeira foto. Eles colocam o inibidor do cloro presente na água, porque o cloro pode inativar a vacina. Aí eles vão diluir essa vacina e oferecer para as aves beberem. Aqui a gente tem esse calendário, né, de vacinações, que está em forma de tabela. Ele vai trazer a idade, a vacina e a forma de aplicação. Então, ressaltando os principais pontos, a gente tem a vacina contra a doença de Newcastle, que ela é obrigatória em todo o território nacional e é aplicada no animal com idade de 7 a 10 dias de vida, né? Na sequência, a gente tem a bomba forte, que não deve ser aplicada em aves em produção de ovos, tá? E também a bronquite, a vacina contra a bronquite, ela é somente para as aves de postura. Bom, agora para finalizar essa questão de vacinação, ela só vai ser necessária caso nos anos anteriores tenha ocorrido incidência da doença. Então, com exceção da doença de Newcastle, né, que ela é obrigatória em todo o território nacional, você só vai vacinar a sua criação caso a doença seja recorrente nos anos que já passaram. E você só vai precisar repetir uma dose de vacina se a incidência dessa doença é muito forte. Caso não, você não precisa revacinar, né, colocar uma segunda dose. E esse programa de vacina, ele tem que estar sempre atendendo à legislação que está vigente. Então, é preciso que as criações estejam sempre de olho nas mudanças, para que elas estejam sempre de acordo e sigam as leis, né? E agora, só uma observação é que é recomendado que as pintainhas de 1 dia de vida, que sejam destinadas à produção sob o sistema caipira, sejam vacinadas contra a coccidiose, né? Então, esses são os principais aspectos da vacinação, os principais pontos.